Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Luciano Filhozola, estamos mais uma vez aqui com uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que não é muito recorrente, mas exatamente por isso a necessidade da gente pelo menos ter uma ideia, ter uma noção de como lidar com esse tema, que são os critérios de imputação objetiva. A imputação objetiva nada mais é do que um critério de definição de responsabilidade do sujeito em razão de um resultado praticado. Aqui no Brasil, a gente não usa muito esse critério, porque nós adotamos um critério de imputação subjetiva. Tá? A imputação objetiva, ela, como a maioria das teorias do direito penal da teoria do delito, vem da Alemanha, então ela é muito mais trabalhada pelo funcionalismo sistêmico de lá, tá? Mas a maioria dos manuais de direito penal aqui no Brasil já trabalham. Todavia, a jurisprudência e a maioria mesmo dos profissionais são muito blindados e não trabalham muito com essa teoria, embora ela seja muito interessante. Tá? Temos várias situações em que ela vai resolver coisas que a gente conseguiria resolver com outros institutos que trabalhamos aqui, mas existem várias situações em que ela realmente inova e consegue solucionar como a gente não conseguiria. Tá? Então, como é que funciona? O que efetivamente é essa imputação objetiva? É o seguinte, lembra que quando a gente trabalha, vai estudar nexo de causalidade, tá? E aqui então no Brasil a gente vai se utilizar da conditio sine qua non, e aí, então a gente percebe que a definição de causalidade, tá? Segundo a qual, tá? Toda causa é um fato sem o qual o resultado não se produziria, pelo juízo hipotético de eliminação, a gente poderia ir até o infinito, né? Então, se eu elimino a avó do assassino, o assassino não existiria e não teríamos, então, um resultado. Isso pode ir até o inventor da pólvora, até Adão e Eva. Então, a gente precisa definir um limite. Aqui no Brasil, a gente usa um critério de imputação subjetiva, ou seja, o sujeito ele responde criminalmente pelo resultado que ele deu causa, se o resultado lhe era previsível, ou seja, se ele agiu com dolo ou com culpa. Por isso o critério subjetivo. Então, quando a gente fala da teoria do delito, há uma necessidade de imputação em razão do desvalor. Então, no causalismo, lá atrás, a gente trabalhava o desvalor do resultado, certo? Que é efetivamente objetivo. Vem o finalismo do Velter, e aí vai se trabalhar em conjunto, tá? O desvalor da ação. Esse desvalor da ação, a partir do momento que eu defino a ação como um movimento finalisticamente orientado para alguma coisa, então eu dou um aspecto subjetivo ao desvalor da ação. O que a imputação objetiva faz? A imputação objetiva ela traz um critério objetivo para a análise do desvalor da ação. Tá? E ela visa impor um limite à análise dessa causalidade antes de eu verificar dolo e culpa. Então, antes de eu verificar a questão da previsibilidade, eu acrescento um novo critério, tá, objetivo, para identificar essa imputação do sujeito, se eu poderei responsabilizá-lo pelo resultado. E como isso é feito? Tá? Então, eu verifico se o sujeito ele pratica uma conduta, há um resultado e existe o nexo de causalidade, eu vou verificar o seguinte, se o comportamento do sujeito criou ou aumentou um risco juridicamente desaprovado, tá, de produzir aquele resultado que possui o seu desvalor. Tá? Então, a gente percebe que existem três elementos. Quando a gente fala em imputação objetiva, nós temos que ter três coisas em mente. Que esse risco seja juridicamente desaprovado, e terceiro, que haja o desvalor do resultado. Tá legal? E aí vamos analisar cada um deles. Primeiro, a criação do perigo. Então, ele tem que ter criado um perigo ou aumentado o perigo. Né? Então, quando eu pego uma arma e dou um tiro na direção de alguém, eu estou criando o risco de acertá-lo. Se eu empurro alguém escada abaixo, eu estou aumentando, criando o risco de que ele sofra lesões. E por aí vai. Esses exemplos são muito simples e beiram o óbvio. O mais fácil, assim, a melhor forma de eu trabalhar a imputação objetiva é exatamente identificando as hipóteses em que esses elementos estarão ausentes e por isso eu não vou poder imputar o resultado a ele. Né? Então, se o perigo gerado for irrelevante, porque se ele for irrelevante ou o perigo for diminuído, não há imputação. Então, algum perigo irrelevante. Digamos que eu fui beber água e esqueci, fui deixei cair um pouco de água no chão. E aí
e esqueci de enxugar, e veio alguém e escorregou, meteu a cabeça, se machucou. Tá? É claro que eu, digamos, dei causa àquele resultado. Se eu não tivesse deixado a água cair, o resultado teria desaparecido. Eu tenho causalidade. Mas o perigo que eu gerei, deixar um pouco de água no chão, tá? Antes de eu verificar se era previsível ou não, eu verifico que é um perigo muito pequeno para que eu responda por uma lesão corporal culposa em razão daquilo, certo? Então eu posso me utilizar do critério de imputação objetiva para avaliar o grau, o nível de perigo gerado, tá bom? Como um exemplo que muita gente gosta, é um sujeito que quer matar o tio e manda o tio para uma floresta que tem muitas tempestades elétricas, torcendo para que um raio caia na cabeça dele. Na verdade, ali, o perigo que eu estou gerando, ele é mínimo, até em razão da imprevisibilidade. Mas veja, não estamos querendo ainda falar de previsibilidade, isso é dolo e culpa. Tá legal? Mas eu estou fazendo uma análise sobre o grau de risco que eu estou gerando, o grau de probabilidade. Tá? Eu prefiro trabalhar aí um critério de domínio da causa, domínio do fato, algo que o professor Juarez Tavares trabalha muito bem. Tá? Então, esse critério que a gente usa na definição de autor no concurso de agente, tá? Eu posso trabalhar aqui, ou seja, eu não tenho domínio da causalidade, eu não tenho como controlar o raio, eu não tenho como controlar a situação, o aumento ou diminuição do perigo desse meu tio na floresta. Digamos até que realmente tem uma tempestade, cai um raio e mate ele. Eu vou responder por homicídio? Por um critério de imputação objetiva, não. Porque o risco que eu gerei, embora exista, é muito pequeno, é irrelevante. Tá? E outra, porque eu não tenho domínio sobre essa causa, eu não tenho domínio sobre esse fato, afastando então a imputação. Também afasta-se quando eu diminuo o perigo. Tem um exemplo muito interessante do Roxin, Klaus Roxin, um dos principais autores que vão trabalhar a teoria, numa hipótese em que estou conversando com um colega debaixo ali de um prédio em obra e eu vejo que um vergalhão está caindo na cabeça dele, e eu empurro para salvá-lo, e o vergalhão acaba caindo sobre a perna, perfurando a perna dele. Veja, se eu não tivesse empurrado ele, o vergalhão não teria caído na perna dele. Então eu dei causa à lesão corporal na perna dele. Mas se eu não empurrasse, a lesão ia ser muito pior, porque assim, na cabeça iria matá-lo. Então veja, com a minha ação, embora eu tenha ajudado no resultado, eu diminuí o risco. O risco seria muito maior. Então, a minha ação diminui o risco. Então, por um critério de imputação objetiva, eu não respondo. Aqui no Brasil, eu poderia resolver isso com um estado de necessidade, excludentes de licitude. Como eu falei, em algumas situações, a imputação objetiva apenas vai resolver uma situação de outra maneira. Tá legal? A outra situação é o seguinte: eu criei o risco, tá? Mas eu tenho que ver se esse risco é juridicamente desaprovado ou não. Temos vários riscos no dia a dia que são permitidos. Dirigir um carro, fazer uma obra, certo? Então, o que eu tenho que verificar é se o risco é desaprovado ou não, se eu era autorizado ou não a agir daquela determinada maneira, tá bom? Então, ao contrário do senso, se o resultado, se o perigo, ele for autorizado pelo direito, então o meu comportamento não será criminoso. Eu não respondo por aquele resultado. E aí temos algumas situações interessantes. Por exemplo, num caso em que eu posso me utilizar do princípio da confiança. Então, o princípio da confiança é o seguinte: se eu ajo de maneira imprudente, mas porque eu confio dentro dos códigos estabelecidos na sociedade, que é um terceiro irá agir de uma determinada forma, que irá criar um estado de segurança, irá então suprir aquela situação, então eu afasto a minha responsabilidade. Um exemplo: um médico cirurgião em que ele vai fazer a cirurgia, ele não vai ter que ficar atento aos instrumentos. Então, por isso, ele tem um assistente que ele vai trabalhar ali exatamente como um instrumentador para passar para ele os bisturis, tudo aquilo que for necessário para a cirurgia. Então, digamos que numa cirurgia, ele pede o bisturi A, só que o assistente ele passa o bisturi B. E ele faz ali a incisão e acaba sendo de um calibre diferente, faz um corte, né, superior ao que deveria ser, gera uma hemorragia, e aí o paciente vem a morrer em razão disso. Veja, é claro que o médico ele é garantidor, ele tem uma responsabilidade sobre tudo ali, foi ele que fez o corte fatal. Mas por quê? Porque ele confiava que o instrumentador iria passar o bisturi correto. Então, embora ele tenha agido de maneira perigosa, aquele risco é juridicamente aprovado
porque ele confiava no comportamento do outro. Então, o princípio da confiança, que esse também já vários autores já trabalham aqui, ele decorre de uma análise de imputação objetiva. Um outro critério, um outro subprincípio, podemos dizer assim, dessa análise vai ser os comportamentos socialmente neutros. É muito interessante. Digamos que um sujeito ele vai numa farmácia e ele vai comprar um remédio, tá? Digamos até com uma receita, e ele pergunta: "Você sabe que esse remédio é perigoso e tal, se tiver uma dosagem alta, a pessoa pode morrer?" Ele: o farmacêutico, é verdade, é muito perigoso. Então, se porque eu tenho a sogra, minha sogra está morando comigo, o inferno. Se eu der 5 comprimidos, ela vai morrer. Aí o sujeito, com 5 comprimidos. Tem certeza, porque a velha é terrível. Não, vai. Tá bom. É esse que eu quero, muito obrigado. E aí ele pega e leva. Tá? Veja só, o farmacêutico ele sabe que aquele remédio vai ser usado para matar alguém, e ele vende, e ele não comunica a ninguém. E digamos que o sujeito, ele de fato, ele vai lá e pega o remédio e mata a sogra. Então, o farmacêutico, ele vai responder criminalmente? Não, não vai responder. Tá? Se eu for trabalhar aqui o direito penal tradicional, ele até responderia. Veja, ele vendeu, tem causalidade, resultado, e era previsível. Era previsível que o cara ia usar aquilo para matar uma pessoa. Todavia, qual é o trabalho do sujeito do balcão da farmácia? Vender remédio. O que o sujeito vai fazer com o remédio comprado não é problema dele. Então, o risco gerado não é juridicamente desaprovado. Então, ele não responderia criminalmente se eu for me utilizado um critério de imputação objetiva, ok? Muito bem. Um outro critério, um outro ponto importante é o seguinte. Então, uma outra possibilidade é a proibição de regresso. O que é isso? Via de regra, a colaboração culposa a crimes dolosos não são puníveis. Então, digamos que uma pessoa esquece de trancar uma porta, né? E aí, então, um ladrão entra e realiza um furto. Esse sujeito, que era até, digamos, o empregado ali da casa, ele responde criminalmente? Não. Por quê? Uma vez que o comportamento dele ali, certo, e digamos até como garantidor, não permitiria que ele respondesse por um crime doloso em razão de um comportamento culposo. Então, o perigo que ele gerou, certo, não que seja juridicamente aprovado, mas não é relevante para gerar essa responsabilidade, tá certo? Salvo nos casos previstos em lei, como, por exemplo, o peculato. Se o sujeito ele é funcionário público em razão da negligência dele, acaba permitindo um crime semelhante ao peculato, então ele responderia. Então tem que se verificar, tá, a previsão legal. Muito bem. E a terceira hipótese, o terceiro requisito, o terceiro elemento, se refere ao desvalor do resultado. Nesse caso, é necessário se verificar, tá, o que a norma está querendo proteger. Então, é claro, passa pela análise do bem jurídico, mas principalmente o que o legislador, na hora de legislar, tá, o que efetivamente ele desejava tutelar. Então, eu tenho que fazer essa análise, né, é muito importante para eu verificar se o resultado produzido tem uma relação com o comportamento que se deseja coibir. Porque se o resultado que foi gerado, tá, embora tenha uma relação de causalidade, não tem uma relação de afinidade com a norma, tá, com o comportamento que a norma deseja coibir, não haverá o desvalor necessário do resultado para justificar a imputação objetiva ao seu agente. Então, um critério interessante é essa análise do fim de proteção da norma. Por exemplo, um sujeito em excesso de velocidade. Então, ele está em excesso de velocidade, acaba gerando um acidente. Então, ele gera um acidente num outro veículo, tá? Porém, ninguém se machucou. Ele sai ileso, a pessoa do outro carro sai ileso. Mas uma senhora que estava ali muito perto com aquela situação tomou um susto danado e aí ela vem a morrer. Tá? E aí, veja, bom, eu poderia até dizer, bom, ela morreu, tem causalidade, ela faleceu porque ela viu aquela situação, e aí então se ele não tivesse em excesso de velocidade, que é um comportamento imprudente, aquele resultado de morte não teria ocorrido. Porém, é óbvio que a norma que vai tutelar
tá, as questões de trânsito, as relações de trânsito. Então, no caso, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ao definir como crime o homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele está querendo que o sujeito haja de forma prudente para evitar acidentes de trânsito e não evitar que pessoas tomem susto no meio da rua, né? Então, não havendo uma relação com o fim de proteção da norma, eu não vou poder imputar esse resultado ao agente, tá ok? Uma outra questão também é do dano tardio. Então, digamos que eu briguei com alguém hoje, gerei uma lesão corporal a ele, tá? E aí ele foi internado e ficou ali com a perna meio manca. 3, 4 meses depois, em razão da insegurança, né, da fragilidade ali do joelho, da perna dele, ele não consegue se sustentar muito bem e cai de uma escada, rola, bate com a cabeça e morre. Veja, a morte dele tem relação com a lesão que eu causei, mas eu vou poder responder por essa morte? Não. Por quê? Porque não há desvalor nesse resultado, embora tenha causalidade. Porque eu não posso ser responsabilizado por um dano tardio. Aqui no nosso direito tradicional poderia trabalhar, poxa, imprevisível, ou poderia falar, né, essa queda foi uma causa relativamente independente, superveniente, que produziu isoladamente o resultado. Mas tem essa relação aqui. Porém, pela análise, inclusive, do fim de proteção da norma e por ser um dano tardio, que não tem uma relação próxima, exata com o meu comportamento, não poderá ser imputado, então, ao agente, tá ok? Meus amigos, esses são apenas alguns critérios, alguns elementos, alguns subprincípios que estão relacionados aos critérios de imputação objetiva e que nos ajudam, tá, a identificar as várias possibilidades de imputação de um resultado ao agente, de formas um pouco diferentes de como a gente vem tratando aqui no Brasil. Espero que tenha sido de alguma ajuda. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal e aí, caso vocês queiram algum tema diverso, bota aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.